Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Matheus Machado e hoje eu trago um novo vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje é um review sobre o pacote de brushes do Francis de Cristo, que é um ilustrador que já está há um bom tempo aí no mercado, né? E ele criou então um pacote de brushes e tem o objetivo de simular o efeito da tinta aquarela, aquela tinta que é mais aguada, porém através do Photoshop. O pacote é composto por 33 brushes, né? E ele é comercializado no blog do Francis, que é o evoluçãodiaria.com. E eu vou estar comentando então sobre cada um deles à medida que eu for dando sequência no vídeo. Vamos começar então pelo lápis esboço, que é um primeiro brush aqui que ele desenvolveu. Então isso aqui é só um esboço rápido para vocês terem uma noção de como que comporta esse brush. O interessante dele é que à medida que você vai traçando, ele representa bem mesmo aí como se o papel tivesse com uma textura. Independentemente do traço, ou do tamanho do traço, né? Você vai perceber que ele mantém a textura na mesma escala. Olha só, eu escolhi um tom bem escuro, né? Um cinza quase preto, mas o efeito dele é bem parecido com o lápis. Vamos agora selecionar uma nova cor, até porque esses brushes eles trabalham com a mistura de cores. Vamos testar o próximo brush, que é o Manchas Compacta que ele criou, né? Olha o efeito dele, ó. E há pontos onde a tinta acumula, assim como a aquarela. Bem interessante. E se você for batendo o pincel, você vai perceber que a forma principal vai girando. Inclusive o próximo brush também segue o mesmo esquema, né? Só que ele tem um fluxo maior. Olha só. O outro brush ainda já faz uma mistura de cores. Ele é meio esverdeado justamente porque misturou o azul com o amarelo. Repara que à medida que a gente vai sobrepondo o traço, ele vai se escurecendo. O próximo brush, ele deu o nome aqui de textura linda do pai, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o efeito, que é bem falhado. E é como se você estivesse passando o pincel bem de leve sobre o papel, né? E criando várias interrupções, além dele ser bem desfocado. A seguir, os próximos brushes, eles dão a impressão de que a tinta caiu e escorreu para os mais diversos lados, de uma forma bem sutil. E repara que esse, por exemplo, ele possui duas cores, mesclou o azul e o amarelo que a gente selecionou. Nesse outro aqui, ó, ele tem uma textura em volta dele e segue o mesmo esquema do anterior, só que ele só tem uma cor. O próximo, a borda de textura é menor. E ele tem uma cor no centro mais chapada, mas se sobrepõe um sobre o outro. O próximo ele tende a ser mais opaco, né? E ele tem uma textura em todo ele. O interessante é que ele mistura as duas cores, né? Tanto no caso aqui o azul quanto o amarelo. O próximo ele tem uma cor só, mas o efeito é bem espirrado nos cantos. E veja que ele se sobrepõe, né? Esse outro ele tem o nome de pincel seco. E interessante é que ele tem um efeito bem nítido, né? Olha nos cantos. Você vê que é como se você tivesse aumentado a nitidez da imagem com bastante intensidade. Vamos para o próximo pincel, que é o Borda Pigmento Duas Cores Aguado. Deixa eu colocar aqui um azul mais escuro para poder mesclar com o amarelo. Esse trabalha com as duas cores, sendo que no meio é irregular e nos cantos também. E à medida que você vai misturando as pinceladas. Alguns cantos são mais escuros, outros mais claros. Esse outro pincel aqui agora, ele simula uma tinta bem aguada. E o interessante é que à medida que a gente vai passando o pincel, né, ele vai alterando o que você fez anteriormente. Os dois próximos até seguem o esquema do brush anterior. E o bacana é que tem um aqui que mistura as duas cores que a gente escolheu aqui, né? Que é o azul com o amarelo. Dá só uma olhada. Depois a gente tem aqui cerca de uns 10 brushes só de respingos, né? Então tem respingo aqui com um clique só, mas com uma mancha específica. Tem outros com fluxo contínuo, à medida que você faz pressão com a caneta. Tem alguns que são mais claros, outros que são mais escuros, alguns que se repetem diferentes manchas, né, que giram essa mancha conforme você vai pressionando aí, no caso, o pincel. Então a gente pode dizer assim que tem bem opção assim para respingos aqui.
praticamente 10 brushes. E pelo que eu percebi, de respingos tem esse brush aqui que é o último. Olha só o efeito dele. Ele se sobrepõe, né? E ele fica mais claro, mais escuro em alguns lugares. Bem interessante o efeito. Depois a gente tem esse aqui que chama textura na borda duas cores. É como se houvesse uma textura bem alta assim do papel, né? E é bem notória mesmo, quando você observa aí nas bordas, é bem espesso. Já o próximo, ele tem o esquema do anterior, só que ele parece ser mais nítido, né? O próximo, ele tem uma textura mais quadriculada, olha que interessante. E ele se sobrepõe também, né? É bom destacar que até agora, a gente viu aqui brushes que ele fez com uma cor só e que mesclam duas cores. Esse próximo é como se você tivesse um pincel largo e batendo na folha, dando um efeito aí de degradê. Tanto é que tem umas partes mais escuras e umas partes mais claras. E o interessante é que ele tem um efeito mais opaco, né? Inclusive esse último pincel ele tem uma forma mais elíptica, né? Com algumas irregularidades no entorno. E à medida que você toca novamente com a caneta, ele gira a forma. Então ele não vai ser sempre da mesma forma, ele não vai ter sempre o mesmo ângulo ali do desenho da ponta do pincel. Eu não sei o que aconteceu, mas eu só encontrei 32 brushes. E ele fala que é 33. Mas, tirando isso, valeu a pena. Gostei demais desse pacote. Bom, aqui no final tem um desenho que eu fiz utilizando esses brushes do Francis, né? É claro que eu não utilizei todos, eu utilizei alguns. Mas dá para perceber, no geral, que esses brushes possuem uma boa variedade. Eles se sobrepõem quando a gente utiliza uma cor sobre a outra, né? Inclusive você pode mesclar as cores, igual eu fiz com o azul e o amarelo. Os brushes, eles giram, né? Alguns modelos aí, eles colocam a forma em diferentes ângulos, então isso cria uma maior variedade. Alguns são suscetíveis à pressão da caneta, né? Então isso interfere na hora de criar, no caso, um traço ou uma mancha. E por mim, esses brushes estão aprovados. Eles realmente simulam bem uma aquarela. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante na divulgação. E se por acaso você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Então, até mais!